A Guerra Civil Chinesa, que ocorreu intermitentemente na China de 1927 a 1949, é um conflito interno que resultou na morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Como resultado dessa guerra, a República da China foi derrubada e a República Popular da China foi estabelecida, enquanto a existência da República da China continuou na ilha de Taiwan. Para uma explicação mais detalhada, voltemos ao final do século XIX e examinemos a história imperial de 2000 anos da dinastia chinesa. No início do século XX, eventos como as guerras com os japoneses e uma grande fome enfraqueceram o poder da dinastia chinesa. Desenvolvimentos como a ocupação japonesa da Coreia e a independência da Mongólia em 1911 pioraram ainda mais a situação do país. No mesmo ano, ocorreu uma revolução na China e o último imperador, um menino de 8 anos pai, foi deposto. Assim, em 1912, foi proclamada a República da China, marcando o início da história moderna da China. Sun Yat-sen, membro do Partido Nacionalista Chinês e um dos líderes da Revolução, foi nomeado chefe da recém-estabelecida República da China em 1º de janeiro de 1912. No entanto, Sun Yat-sen deixou o cargo e foi para o Japão durante um período complexo quando encontrou a situação do país confusa. O controle da República da China foi logo assumido pelo Marshal Yuan Shikai, e a administração voltou a se destacar. Isso levou a uma guerra de proteção nacional entre os republicanos anti-Yuan e o governo de Pequim. Apesar da vitória dos republicanos no final da guerra e da reabertura do parlamento, a morte de Yuan em 1916 resultou em um vácuo de poder na China. Os governadores militares nas províncias tornaram-se senhores da guerra, tornando-se a única autoridade nas regiões que governavam. Este período é conhecido como a Era dos Senhores da Guerra, devido a esses eventos. Durante este período, Sun Yat-sen, que estava no Japão, retornou à China, estabeleceu um governo nacionalista em Cantão e planejou uma expedição ao norte para unificar a China. Ele tentou buscar ajuda da Europa para as armas e o dinheiro necessários para essa expedição, mas recebeu respostas negativas dos Estados europeus. Enquanto isso, a União Soviética, desejando expandir sua influência para o sul, ofereceu apoio a Sun Yat-sen. No entanto, eles tinham uma condição: colaborar com o Partido Comunista Chinês estabelecido em Xangai em julho de 1921 e incluir os partidos comunistas no governo quando a unidade no país fosse alcançada. Com a aceitação de Sun dessa oferta, o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista Chinês uniram forças em 1924, estabelecendo o primeiro Frente Unido. Eles receberam tanto armas quanto ajuda financeira da União Soviética e formaram o Exército Revolucionário Nacional unindo suas forças contra os senhores da guerra. No entanto, com a morte de Sun Yat-sen durante este período, sua mão direita, Chiang Kai-shek, assumiu a liderança do Partido Nacionalista, tomando o controle sozinho. Em 1926, sob o comando de Chiang Kai-shek, o exército do Frente Unido avançou rapidamente, entrando na província de Hubei em 11 de julho e capturando Yueng em 22 de agosto. Com esse sucesso, a cidade de Yunnan ficou completamente sob o controle do Frente Unido. 3 dias depois, com a evacuação da cidade de Xianing pelas forças de Zili, outra cidade importante caiu nas mãos do Frente Unido. Enquanto as forças de Zili fugiam, o Frente Unido virou-se para Nanquim. Como resultado do ataque lançado em 4 de setembro, as forças conseguiram assumir o controle em Nanchang. À medida que o exército de Nanquim se retirava, deixaram para trás muitos materiais militares, resolvendo o problema de equipamento do Frente Unido. No entanto, durante este assalto, sofreram 20.000 baixas. Em resposta ao fortalecimento e aos ganhos territoriais do Frente Unido, outros senhores da guerra uniram suas forças para formar o Exército de Pacificação Nacional. No entanto, essa aliança não foi bem recebida por alguns soldados, e 1/3 do exército mudou de lado para o Frente Unido. Na batalha perto de Anza em 29 de janeiro,
o exército do Frente Unido obteve uma vitória decisiva sobre os nacionalistas, capturando Hangzhou, Wuhan, Xangai e Nanquim. À medida que as forças nacionalistas se dispersavam em fuga, o Frente Unido, em apenas 6 meses, assumiu o controle de uma área com uma população de 170 milhões e aumentou sua força militar de 100 mil para 700 mil. No entanto, quando tudo parecia ir bem, começaram a aparecer rachaduras no Frente Unido. Devido ao grande número de partidos comunistas no governo central, este governo começou a agir independentemente de Chiang Kai-shek. Pouco depois, com base nas recomendações da União Soviética, o governo emitiu um decreto destituindo Chiang Kai-shek de todas as suas funções, exceto as militares. O Partido Nacionalista então estabeleceu um novo governo em Nanquim, em 12 de abril de 1927, encerrou a aliança entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista. Posteriormente, entre 12 e 14 de abril em Xangai, centenas de membros do Partido Comunista foram capturados e executados publicamente. Além disso, todas as relações com a União Soviética, que havia ajudado Chiang Kai-shek, foram rompidas. O Partido Comunista Chinês agora se tornava independente e hostil a todos os partidos. Com os obstáculos removidos, Chiang Kai-shek decidiu retomar a expedição do Norte. Algumas regiões foram incorporadas pela guerra, enquanto outras se juntaram ao Partido Nacionalista através de senhores da guerra. Chiang Kai-shek avançou rapidamente para as proximidades de Pequim. Em 6 de junho, com um grande exército, os nacionalistas entraram em Pequim, encerrando oficialmente o governo de Bayan. Assim, em 29 de dezembro de 1928, a expedição do Norte chegou ao fim, alcançando a unidade política na China e encerrando a era dos senhores da guerra. Chiang Kai-shek transferiu a capital de Pequim para Nanquim e foi reconhecido internacionalmente como o único governo legítimo representando a República da China. Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês estabeleceu o Exército Vermelho para lutar contra o governo que se opunha a eles. Mais tarde, em Nanchang, um levantamento liderado por comunistas, com el respaldo dos soviéticos, se estendeu por todo o Wuhan. El 4 de agosto, el exército rojo abandonou a cidade y se dirigiu ao sul para atacar Guangdong. Mientras las fuerzas gubernamentales recuperaban rapidamente Nanchang, os membros comunistas restantes en Nanchang iniciaram a guerra de guerrillas, escondiendo-se y obteniendo apoio tanto de la población urbana como rural con el tiempo, el exército rojo, aumentando sus números con más apoio popular, logró tomar el control de ciudades del sur de China como Changsha y Guangzhou. Sin embargo, apesar de sus éxitos, os comunistas não estavam baixo ao controle de uma sola força, o que levou a um esforço de guerra fragmentado. Para o ano 1930, as forças governamentais intervieram com êxito contra os comunistas, recuperando o controle total do país. Durante este período, Mao Zedong ganhou prominência al iniciar a revuelta de la cosecha de outono. Sin embargo, la rebelión foi sufocada por los nacionalistas y Mao, junto con su esposa, cayó en manos de los nacionalistas. Mientras su esposa foi executada por las fuerzas gubernamentales, Mao logró evitar la ejecución y sobrevivió. Mao, junto con sus colaboradores, buscó refugio en las montañas de Jiangxi, en el sureste de China. Em 1931, Mao estabeleceu um Estado llamado la República Soviética China. Posteriormente, com a existência del comunistas HUD, Mao formou um pequeno pero efetivo exército guerrilheiro. Seguindo as ordens de Chiang, as forças governamentais se moveram rapidamente para sitiar a região. Apesar de que o exército chino lançou 5 ofensivas, cada uma resultando em mais baixas y retiradas, os comunistas continuaram seus esforços. Mientras tanto,
o exército japonês encontrou um pretexto e invadiu Manchuria cruzando a fronteira coreana el 18 de setembro de 1931. Chiang Kai-shek, o líder da República de China, intentou resistir a los japoneses com uma defesa débil, colapsou rapidamente. Para 1932, os japoneses haviam ocupado toda a Manchuria y estabelecido um estado título mamado Manchukuo. No lugar de recuperar Manchuria, uma região com 50 milhões de habitantes y ricos recursos industriais, Chiang Kai-shek decidiu ir tras Mao y erradicar a os comunistas. O conflito entre o exército chino y os partidos comunistas em Jiangxi continuou hasta 1934. Nos últimos anos del mesmo ano, os comunistas, havendo roto com êxito el cerco, começaram a escapar das forças governamentais baixo o liderazgo de Mao. Esta fuga del exército comunista de 80,000 pessoas se conheceu na história como a Larga Marcha. Começando desde a província de Jiangxi, durante este viagem de 370 dias que cobriu 9,000 km, quando os comunistas lideram a província de Shanxi, só que daban 7,000 pessoas. Por outro lado, insatisfeitos com a ocupação da Manchúria, os japoneses começaram a avançar para o interior da China em 1937. Em vez de deter os japoneses, Chiang buscou unir-se a eles eliminando as forças do Partido Comunista da China. Isso ocorreu porque ele acreditava que seu exército era muito fraco para lutar contra o exército imperial japonês. No entanto, à medida que os japoneses continuavam avançando, em 1936, ambas as partes chegaram a um acordo e formaram o Segundo Frente Unido para lutar contra os japoneses. Em 1937, o Japão lançou uma invasão em grande escala na China, ocupando tanto o norte quanto as regiões costeiras. Enquanto o exército da República da China aplicava táticas de guerra tradicionais contra os japoneses, os comunistas se dedicavam à guerra de guerrilhas. Isso mostrou que a unidade entre comunistas e nacionalistas só existia no papel. Logo, os chineses se viram lutando contra os japoneses e entre si. Quando esses conflitos atingiram o auge em 1940, os comunistas começaram a evacuar províncias. No entanto, durante a evacuação, cerca de 3.000 comunistas foram emboscados pelas forças governamentais, resultando em suas mortes. Esse evento levou ao fim do Segundo Frente Unido. À medida que os conflitos se intensificavam entre o Partido Comunista Chinês e o governo, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a expressar preocupações sobre a situação. O presidente Roosevelt enviou um enviado a Chiang Kai-shek, enquanto Stalin enviou um a Mao, advertindo que a guerra civil beneficiaria os japoneses. Como resultado dos esforços internacionais, uma paz temporária e superficial foi estabelecida entre ambas as partes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, um novo problema surgiu. De acordo com os termos de rendição incondicional impostos aos japoneses pelos Estados Unidos, as forças japonesas receberam a ordem de se render às forças governamentais, não ao Partido Comunista. No entanto, as forças japonesas na região da Manchúria se renderam à União Soviética. Chiang ordenou que as forças japonesas se rendessem às forças governamentais e não entregassem suas armas aos comunistas. À medida que o problema se intensificava, Chiang Kai-shek e Mao sentaram-se à mesa de paz. Embora ambas as partes enfatizassem a importância de uma reconstrução pacífica, as conversações foram inconclusivas. Pouco depois, as partes voltaram a uma postura de guerra, e a primeira guerra entre ambas as fações foi retomada. Com o tempo, os comunistas gradualmente ganharam vantagem nas áreas rurais e aldeias. Em 1947, o equilíbrio de poder se inclinou a favor do Partido Comunista. Em um ano, os comunistas destruíram 1,1 milhão de tropas governamentais, enquanto aumentavam sua presença militar para 2 milhões.
Em março de 1947, as forças governamentais tomaram Yan'an, que servia como bastião do Partido Comunista, colocando-os em uma situação difícil. No entanto, Mao rapidamente reuniu seu exército e recapturou a cidade 3 meses depois. No entanto, as forças comunistas lançaram ofensivas no norte e oeste da China. No final de 1948, os comunistas quase haviam tomado metade do país. Até esta etapa da guerra, as baixas para o Partido Comunista Chinês foram de 150 mil, enquanto as baixas do governo nacionalista foram de 520 mil. À medida que a guerra avançava, Chiang Kai-shek, que perdia constantemente território, tinha apenas Tianjin, Ganzhou e a capital Nanquim em janeiro de 1948. Planejando um grande ataque nessas cidades, Mao recebeu uma mensagem de Stalin instigando-o a parar. Durante este período, Stalin desejava o estabelecimento de um governo de coalizão na China e instou Mao a se abster de mais ações militares. No entanto, Mao rejeitou a solicitação de Stalin e continuou a guerra de onde parou. Em 23 de abril de 1949, quando a capital do governo nacionalista, Nanquim, foi capturada, o exército governamental e Chiang Kai-shek se retiraram para Guangzhou até outubro. Chiang Kai-shek percebeu que estava perdendo a guerra. Em 1º de outubro de 1949, Mao declarou o estabelecimento da República Popular da China e proclamou Pequim como a capital mais uma vez. Posteriormente, Chiang Kai-shek e aproximadamente 2 milhões de soldados nacionalistas se retiraram da China continental para a ilha de Taiwan. Os conflitos no continente continuaram até 10 de dezembro de 1949, quando chegaram a um completo cessar-fogo. Quanto à questão de Xinjiang, Mao enviou uma mensagem ao governo de Xinjiang, convidando-os para a Conferência Consultiva Política em Pequim. No entanto, em 27 de agosto de 1949, o avião que transportava os líderes da República de Xinjiang caiu perto do Lago Baikal enquanto voava de Almaty para Pequim. Todos os membros da administração estatal perderam a vida neste acidente, e Xinjiang foi invadida e anexada pelo Exército de Libertação Popular da China em dezembro de 1949.